Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Vamos então agora descrever esta derivada em relação, essa derivada total em relação ao tempo. Então nós temos derivada parcial em relação a Q1 aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K e aqui dQ subíndice 1 dt mais derivada parcial em relação a Q2 aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, aqui dQ2 dt, mais a derivada parcial em relação a Q subíndice 3, aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, e aqui dQ3 dt, mais a derivada parcial em relação a Q subíndice 4, aplicado sobre a derivada de R subíndice em relação a Q subíndice K, aqui dQ4 dt, mais a derivada parcial em relação a Q subíndice N minúsculo, aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, dQ N minúsculo dt, mais a derivada parcial em relação ao tempo, aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K e aqui dt dt. Sabemos que dt dt é igual a 1, de modo que vamos escrever aqui a derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K. Isso é igual à derivada parcial em relação a Q subíndice 1 aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, aqui dQ1 dt, mais a derivada parcial em relação a Q2 aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, dQ2 dt, mais a derivada parcial em relação a Q3 aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a QK, dQ3 dt, mais, vamos escrever aqui apagando eu gostaria de não apagar essa expressão, então depois retomaremos essa expressão, pois aqui nós precisamos escrever assim, derivada em relação ao tempo, aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, isso é derivada parcial em relação a Q1, aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, dQ1 dt, mais a derivada parcial em relação a Q2, aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, dQ2 dt, mais, vamos disponibilizar, apagar isto para nós escrevermos lá na primeira linha. Aqui, mais a derivada parcial em relação a Q3 aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, dQ3 dt, mais até a derivada parcial em relação a Q subíndice N minúsculo, derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K,
dq n minúsculo dt mais a derivada parcial em relação ao tempo aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice do vetor R subíndice em relação a Q subíndice K, pois dt igual a 1. Então, muito bem, vamos escrever dessa forma, encerrá-la nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.